Boa tarde, segunda-feira, 31 de agosto, é o último dia do mês de agosto, e é claro que é sempre um prazer nós estarmos juntos. E um prazer maior ainda, por nós estarmos recebendo o comandante, capitão da Marinha Mercante, o comandante Collier. E hoje, o tema de hoje é um tema muito bacana, um tema diferenciado. Heróis da Marinha Mercante. Comandante Collier, nosso juiz, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigado por mais essa oportunidade. Estou muito feliz de estar novamente e vamos reconhecer o mérito de alguns profissionais, alguns comandantes que são verdadeiros heróis da Marinha Mercante. Falando sobre heróis, eu já estou ansioso, nós já estamos ansiosos. Muito obrigado. Eu vou contar uma história, que como toda história são fatos, mas mesmo sendo história, ela faz parte da história da Marinha Mercante brasileira. O nome do seu personagem principal é Ernesto Calandrini de Azevedo Matos, o comandante Calandrini. Ele era casado com a minha prima, irmã, Gina Calandrini. Ele era um dos melhores comandantes do Lloyd brasileiro, que à época era uma das maiores empresas de navegação do mundo. E ele era meu ídolo profissional e também era meu benfeitor, porque me ajudou muito, inclusive, para adquirir o enxoval, que era obrigatório para poder entrar para a escola de oficiais. E o comandante Calandrini era uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho, e eu fui, inclusive, seu oficial estagiário, e já mostrei fotos aqui no Lloyd Argentina, em que eu estava estagiando a bordo como praticante aluno. Muito bem, eu vou pedir agora para a câmera ficar um pouco parada em mim, que é um assunto assim extremamente tocante. Ao decidir casar, eu e minha noiva, Joyce, convidamos o casal Calandrini e Gina para serem nossos padrinhos de casamento, como eles tinham sido padrinhos na minha formatura de oficial. Ele aceitou e disse: Wesley, eu vou me aposentar no retorno desta viagem. E já no mar, em mais um domingo no mar, o comandante resolveu fazer uma preleção no momento de um exercício de combate a incêndio. Ele não precisaria fazer a preleção, mas ele resolveu dirigir o exercício. E ao dirigir o exercício, ele chamou toda a tripulação do navio que não estava de serviço na hora e disse que a preleção ia ser dentro de um compartimento de CO2, um gás extintor de incêndio. Todos entraram, era um cubículo relativamente pequeno, com uma escada na vertical, e ele começou a falar sobre o CO2 e como acioná-lo. E quando ele pousou a mão sobre uma garrafa de CO2, tipo um cilindro, que era a garrafa que dava partida em 15 ou 20, mais outras garrafas, para extinguir o incêndio, por exemplo, numa praça de máquinas do navio, que é um negócio muito grande. Ninguém sabe a razão, quando ele colocou a mão em cima da garrafa, na parte de cima, que tem até uma proteção, uma capuchana, que a gente chama, começou a sair gás, o gás CO2. Começou a sair como se alguém tivesse acionado. Ele apenas colocou a mão para dizer: esta é uma garrafa de CO2 e tal. E em seguida, presume-se que, como ela era piloto, ela disparou todas as outras 15 ou 20. E o gás foi até a praça de máquinas, num segundo. Chegando lá, como não tinha sido acionado, ele não saiu na praça de máquinas. A pressão foi tanta que ele retornou para dentro do compartimento. E ao retornar para o compartimento,
todos se sentiram assustados e com medo. Ele, então, colocou as duas mãos sobre a parte superior da garrafa, puxou para baixo o mais possível e gritou: saiam todos, rápido! E então o sentido de sobrevivência fez com que a tripulação toda corresse para aquela saída, e foi um corre-corre, foi um puxando o outro, mas, enfim, todos saíram. Todos saíram, ficaram no convés olhando e o comandante não subia. O imediato, chamado Alair, resolveu então sair correndo e pegar uma máscara de gases para poder entrar no compartimento, porque se o comandante não tinha retornado, se ele descesse, ele ficaria também lá. Então, ele saiu correndo, foi até a ponte de comando, que é o passadiço, pegou a máscara e colocou e veio ver o comandante. Ele me disse, alguns meses depois, ele disse: eu não imaginava que a distância do convés até a ponte de comando era tão grande. E quando eu saí de lá tentando colocar a máscara, correndo, sabendo que a vida do comandante estava em risco, foi uma eternidade e eu não conseguia colocar. Até que ele chegou na entrada do compartimento, conseguiu colocar e desceu. Encontrou o comandante Calandrini desfalecido já no chão. Ele pegou uma corda, amarrou o corpo dele e ajudou a subir pela única saída que tinha. No convés, todos ficaram em volta dele, tentou-se reanimação, mas ele faleceu no convés do navio. Era o dia 14 de março de 1976. E ele faleceu em mais um dia de domingo no mar. Todos permaneceram em volta do corpo quando perceberam que ele tinha falecido e fizeram uma prece ainda muito aturdidos, sem saber exatamente como ia as coisas acontecer. O imediato assumiu o comando do navio, entregou o corpo no porto mais perto, nas Ilhas Canárias, da Espanha, e seguiu viagem. Porque os que têm o mar por profissão não têm tempo de velar seus entes queridos e muito menos seus colegas de trabalho. E o navio seguiu viagem. A família só soube no dia seguinte. Afinal, as empresas param no final de semana, as indústrias. E o corpo chegou 3 ou 4 dias depois e foi levado ao cemitério no dia 19 de março. O corpo do comandante chegou uniformizado, com uniforme de gala, fechado, não se pôde abrir, com marcas na testa e no rosto, certamente ele já meio dopado pelo gás, pela falta de oxigênio. Ele tentou sair, não conseguiu e caiu no piso. Vocês imaginam o impacto para isso? Uma esposa jovem ainda e 3 filhos crianças. Quando eu cheguei de viagem, final de abril, com o casamento marcado para maio, não sabia, eu estava em viagem, eu era subcomandante do presidente Venceslau, e a minha noiva me convidou para nós irmos a um café. E lá no café, ela me contou. E eu chorei. O casamento não pôde ser adiado. Agora, um fato extremamente importante que eu soube anteontem quando conversei com a minha prima irmã, viúva do comandante Calandrini, a Gina. A Gina disse: Wesley, isso não comentei com ninguém, só com familiares. Poucos dias depois do enterro, quando o navio voltou de viagem, o chefe de máquinas do navio
chamado Zilli, foi visitá-la, foi cumprimentá-la, foi apresentar os pêsames, as condolências, e ele disse para ela: eu tenho uma história para contar. Todo domingo, o comandante Calandrini chamava o imediato subcomandante Alair e eu para almoçarmos na cabine dele. E ele, naquela manhã, o almoço a bordo é 11 horas a bordo dos navios, e a janta é às 17 horas, por problemas trabalhistas e, ao mesmo tempo, porque a rotina a bordo começa mais cedo. Ele disse, então, que o comandante dirigiu-se a ele e falou assim: eu, essa noite, tive um pesadelo terrível. E eles manifestaram curiosidade e o comandante disse: eu sonhei que eu estava morrendo, afogado ou asfixiado, e eu sentia alguém tentando me salvar com uma corda, alguma coisa assim. No sonho, eu cheguei a, não sei se é possível dizer isso, achar que tinha morrido, mas quando eu acordei, eu dei graças a Deus. Dei graças a Deus. Algum tempo depois da morte do comandante Calandrini, o Lloyd o homenageou a sua memória e batizou o navio com o nome dele, Calandrini. Foi uma forma de agradecer, não é? Hoje, os seus 2 filhos homens são oficiais da Marinha Mercante. E a filha dele, psicóloga, gosta mais de mar do que eu. O seu exemplo e a sua lembrança são constantes entre nós. Eu aprendi com ele a ajudar os que estudam e não têm muita condição. Eu disse a eles, a família dela, que é a minha família, há poucos meses, que eu criei a Bolsa Calandrini e ajudo um ou outro parente mais próximo no que eu posso para estudar. Ele, eu já disse, pagou a maior parte do meu enxoval para entrar para a escola, e eu vou agora me permitir desenvolver um raciocínio, eu vou especular. Especular significa buscar o entendimento através da razão. Se ele entendeu o sonho, o pesadelo, ou sonho-pesadelo, como um aviso, ele poderia ter sido o primeiro a sair do compartimento. Bastava ele tomar a direção que todos iam deixá-lo passar. O comandante a bordo, como a gente diz, é o comandante depois de Deus. Ele não fez isso. Se ele entendeu que era uma mensagem de antecipação do que ia acontecer, ele foi corajoso como pouquíssimos seres humanos. Ele sabia o que ia acontecer. Continuou segurando aquela garrafa para baixo e salvou cerca de 20 pessoas. 20 pessoas, os que estavam ali dentro. Porque teve coragem e porque deu sua vida para salvar 2 dezenas, o comandante Ernesto Calandrini de Azevedo Matos é um dos heróis da nossa Marinha Mercante. Eu peço para terminar com a fotografia dele.